Será que você está se enganando e nem sabe que está se enganando? No vídeo de hoje eu vou compartilhar alguns sinais de que você é uma pessoa que está se sabotando sem perceber. Talvez você seja uma pessoa que faz, que entrega, que tem resultado, mas no fundo, muitas coisas ainda estão paralisadas, você ainda adia. Talvez você nem esteja percebendo que você está se enganando, porque afinal sua agenda é cheia, você não para de fazer coisas, você está sempre atarefada, sempre ajudando todo mundo. E esse já é um primeiro sinal de que você pode estar se enganando de fazer aquilo que precisa ser feito, que é o quê? Encher a sua agenda de um monte de compromissos, um monte de tarefas, um monte de atividades, mas que no fundo, nunca é aquilo que você tem que fazer. Então esse já é um grande primeiro sinal. Você está lotada de coisas, não para de se envolver em coisas, mas aquilo que precisa ser feito você não faz. Meu Deus, Bruna, já me identifiquei. É muito comum, atendo muitas mulheres que falam isso. Bruna, meu problema é que eu procrastino, mas eu não sei como isso acontece porque eu não paro, eu não consigo sentar. Eu tô sempre fazendo alguma coisa, mas por quê? Eu falo que tem imprevistos que é a gente que cria. A gente muitas vezes cria alguns imprevistos para não fazer certas coisas. Certas coisas que normalmente fazem com que a gente se arrisque, corra riscos, né, emocionalmente falando, risco de ser rejeitada, risco de errar, risco de ser criticada e por aí vai. Então esse é um primeiro sinal, né? Vive lotada de muita coisa, mas nunca faz aquilo que é importante. Segundo sinal de que você está se enganando, você planeja muito, mas executa pouco. Planeja, planeja, planeja. Tem pessoa que é viciada em planilha, que é viciada em planejamento, em passo a passo, mas na hora de fazer, ela sempre vai encontrar algo a mais para planejar. Isso, parabéns. Caramba, vai. Bati. Outro sinal é que você é uma pessoa que planeja muito e executa pouco. Tem gente que é viciada em planejar. Planeja, 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 mas na hora de fazer não faz o que precisa ser feito. E aí toda vez que chegou o momento de fazer, ao invés de fazer, você vai planejar outra coisa. Então, quando a gente planeja, a gente está se enganando. É uma forma da gente enganar o nosso cérebro e dizer que a gente está em movimento. Mas no fundo, o planejamento não é execução. E o que gera resultado é execução. Ninguém gera resultado planejando. Apesar de que ninguém também gera resultado se não planejar. Planejar é muito importante, mas planejar sem executar não vale de nada. É a mesma coisa que você ir num restaurante, abrir com fome, abrir um cardápio, ver o menu e não fazer o pedido. Você vai continuar com fome, então você vai continuar sem resultado. Tá? Então esse é um sinal bem importante, você planeja e não executa nada. Outro sinal, você estuda, 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 só se prepara e na hora de executar, você ainda acha que falta alguma coisa, você vai lá e estuda mais. Tá com problema de obesidade intelectual, cheia de conhecimento e tá paralisada, não consegue colocar nada em prática. Então, o excesso de informação, o excesso de conhecimento, o excesso de estudo também pode ser um sinal de que você tá se enganando. E aí você tá lá felizona, todo final de semana num curso, cada dia que passa você tá num lugar, você tá com um certificado novo, tal, mas na hora de fazer você não tira nada do papel. Por quê? Porque você tá viciado em estudar e o seu cérebro tá super feliz, porque você tá em movimento. Mas na verdade você tá se enganando, porque você não tá fazendo aquilo que precisa ser feito. Eu sei que esse vídeo é um pouquinho difícil de escutar, porque talvez você vai falar, meu Deus, como eu estou me enganando. Mas o primeiro passo para a gente curar qualquer coisa é, de fato, a gente reconhecer. Não estou fazendo direito, estou me enganando, estou me prejudicando. Então, por mais difícil que seja, é importante a gente trazer para a consciência para a gente conseguir mudar isso. Outro ponto é se você fala para todo mundo sobre os seus planos e sobre os seus projetos, mas você nunca faz. Eu era essa pessoa. Eu nunca falava o que eu estava fazendo, porque eu nunca estava fazendo nada, mas eu sempre falava, porque eu tô com um projeto, porque eu tô com um plano, porque vou fazer isso, isso e isso, eu tô me programando, daqui X tempo vai acontecer. Até um dia que eu percebi que eu só falava, mas fazer eu não fazia nada. Só que o nosso cérebro também fica muito satisfeito quando a gente fala, 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 e que vai fazer, fala dos nossos projetos, porque o nosso ego fica inflado. De uma certa forma, quando eu encontro uma pessoa e eu falo que eu tô com um projeto de fazer um trabalho assim, assim, assado, eu saio da presença dessa pessoa me sentindo como importante, o meu ego tá inflado, mas no fundo
passa o tempo e eu não fiz nada. E aí isso vai causando o quê? Aquela síndrome da impostora. Poxa, mas lá no fundo eu não faço, lá no fundo as pessoas um dia vão descobrir. E aí isso vai gerando insegurança, falta de confiança, falta de resultado e por aí vai, tá? Se você trabalha com mulheres ou tem esse desejo, você precisa dominar esse assunto, autoestima e autoconfiança, o assunto que está por trás das maiores dores das mulheres. Então eu quero te convidar a conhecer a única especialização em autoestima e autoconfiança do Brasil e eu vou mostrar um pouquinho para você como é por dentro da nossa plataforma. Chegando na nossa plataforma, você tem uma aula de boas-vindas, onde eu passo todas as orientações para você conseguir assistir com o máximo de proveito a sua formação. Temos um módulo dos materiais para baixar, aqui a gente tem tudo que você precisa para ser uma especialista. A apostila com 240 páginas, aqui a gente tem esteira de produto, as músicas que você vai usar, plano de ação, precificação, tudo com aulas gravadas também para você poder, para orientar você nessa sua jornada. E aqui a gente começa a vivenciar o nosso curso. Olha só, o primeiro dia as aulas são separadas por temas para te ajudar também a se achar, a reassistir alguma aula quando você quiser. Então olha só, os temas são incríveis. Dia 1, conceitos da autoestima, movimentos do amor próprio, feridas emocionais. E aí chega aqui no dia 2, a gente entra nos pilares da autoestima. Dia 3, dia 4 também a gente segue aqui com os nossos conteúdos bem profundos, para você se transformar e para você ser uma especialista em autoestima também. E no dia 4 a gente entra na parte do seu plano de ação, de marketing, de vendas, de Instagram, a entrega dos certificados, e não acaba por aqui, porque nós temos aulas complementares, temos 18 aulas complementares, onde eu falo sobre passo a passo para você fazer sessão estratégica, para quem está começando do zero, para quem já tem clientes, aula sobre mentalidade, sobre como vencer a dificuldade de cobrar, de autoimagem, ou seja, tudo que você precisa para ser uma grande especialista em autoestima, mentora de mulheres, tá? Aula de vendas, precificação, olha só. E a gente tem também aqui as reprogramações emocionais, que são os exercícios gravados com a minha voz, para você assistir quantas vezes você quiser, ouvir quantas vezes você quiser, e o mais incrível, temos mais de 30 mentorias gravadas para você assistir todas as vezes que você quiser e acompanhar toda essa jornada dos últimos anos. O link para você conhecer mais está aqui na descrição, então é só você clicar e eu tô te esperando. Então, para de falar e faz. Eu lembro do dia que eu decidi isso, nunca mais eu vou ficar falando sobre coisas que eu não vou fazer. Eu só vou falar sobre coisas que eu estou fazendo. E aí isso me obrigou a entrar em movimento e foi muito importante para mim. Então essa é a dica que eu dou para você aqui nesse vídeo também. E por fim, vive encontrando justificativas para não fazer aquilo que precisa ser feito. Eu falo que as nossas desculpas são lícitas. Então, eu não fiz porque eu precisava arrumar a casa, porque eu preciso cozinhar, porque eu preciso fazer ajudar meu filho com a lição de casa. Eu não fiz porque eu tô cheia de trabalho operacional. Eu não fiz por causa disso. Então, assim, a gente sempre vai encontrar desculpas que são justificativas, que é fato. Todo mundo tem imprevisto, todo mundo tem 1 milhão de coisas para fazer. Mas se você é uma pessoa que só se prepara, só planeja, fica se justificando o tempo todo, tá o tempo todo ali lotada de coisa, mas aquilo que realmente é importante sempre fica para depois, sempre você negocia com aquilo que é importante, é um grande sinal de que você está se enganando. E se você é uma pessoa que está se enganando, saiba que dificilmente você vai sair do lugar e alcançar os seus resultados. E isso pode, a médio e longo prazo, causar muito problema na sua autoconfiança, na sua autoestima, fazer você se sentir insegura, fazer você entrar num quadro de ansiedade, muitas vezes de depressão. Por quê? Porque no fundo você vai perdendo os seus sonhos, você vai adiando cada vez mais coisas e vendo as pessoas realizar lá fora. Porque hoje a gente vê o que as pessoas fazem, né? Porque para piorar, além da gente ter que lidar com as nossas questões, com os nossos medos, com a nossa própria autossabotagem, a gente ainda tem que ficar vendo o sucesso dos outros, porque as pessoas postam o sucesso, compartilham o sucesso, né? Aquilo que dá certo. Então, isso é uma coisa muito prejudicial para a nossa saúde mental. E isso tem contribuído muito para quadros de depressão, de ansiedade, para as pessoas estarem cada vez mais ansiosas, mais angustiadas, mais frustradas com a própria vida. E é muito perigoso. Então, eu queria, para encerrar esse vídeo, eu queria que você fosse sincero, sincera com você e se perguntasse realmente o quanto você está se enganando, o quanto você está vivendo uma vida contando histórias, quais são as histórias que você está contando para você e que está fazendo você acordar e dormir todo dia se sentindo uma fraude.
Porque talvez para o mundo você não seja, mas lá dentro de você, quando você deita a sua cabeça no travesseiro, você carrega esse sentimento de ser uma fraude. E isso pode causar um grande colapso emocional na sua vida. Então, meu amor, eu espero que esse vídeo tenha te despertado e que você saia dele decidido a fazer algo. E a minha dica é aquilo que eu já compartilhei com você. A minha dica para você é: pare de falar o que você vai fazer e comece a fazer. E isso pare de falar, porque o falar faz você enganar a sua mente, faz você inflar o seu ego e mesmo assim não ter resultado. Comece a fazer, e depois que você fizer, você fala. Isso vai fazer você se sentir capaz, isso vai fazer você ter resultado, e isso vai fazer você vencer esse sentimento de ser uma impostora, esse sentimento de ser uma fraude, porque por mais que você erre, por mais que muitas coisas não deem certo, você vai falar, mas pelo menos eu tô tentando, e o que vale é isso. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se veio alguém no seu coração durante esse vídeo, manda para essa pessoa ou para essas pessoas. E lembra também de curtir, se fez sentido para você, e de se inscrever no nosso canal para receber mais conteúdos como esse, tá bom? Então é isso, um beijo no coração, fica com Deus e até o próximo vídeo.